todos, bem-vindos a mais uma mensagem desta série que estamos a fazer, 7 necessidades básicas da criança, e hoje vamos falar do segundo ponto, que é as crianças necessitam de segurança. Então, a criança sempre tem uma necessidade íntima de certeza, de se sentir segura. E vamos falar de algumas condições que criam insegurança às nossas crianças. A primeira é o conflito entre os pais. Não significa que os pais não devam discutir na frente dos filhos. Ou seja, ter diferenças agudas e resolvê-las em amor pode até ajudar os seus filhos a enfrentar a vida de uma forma mais realista. Se eles observarem amor entre os pais depois de uma discussão, ficará provavelmente mais preparado para enfrentarem conflitos do que crianças que nunca souberam que os pais tinham diferenças de opinião. O que é que eu quero dizer com isto? Todos os pais discutem, todos os pais têm pontos de vista diferentes, têm momentos em que não concordam com as mesmas coisas, e isso não é errado. E também não é errado não é errado discutir à frente dos filhos. Isto porquê? Porque também não é certo que os filhos nunca vejam uma discussão entre os pais. Conheço muitos jovens hoje que nunca viram uma discussão entre os pais e depois, quando acontece alguma coisa, quando realmente desmorona alguma coisa na família, eles sentem-se quase enganados e traídos porque pensavam que os pais sempre se davam bem. Mas isso não é uma realidade. As pessoas têm que saber e as crianças têm que saber que os pais discutem, que os pais têm diferenças de opinião, que às vezes não concordam com as mesmas coisas. O segredo, e quando eu falo de discutir, não estou a falar, obviamente, não estou a falar de violência, não estou a falar de maus tratos, não estou a falar de acusações mútuas, estou a falar de simplesmente simples pontos de vista em que os pais, de uma forma correta e de uma forma sábia também, não concordam, discutem sobre isso, mas o mais importante é que os filhos possam perceber que sim, os meus pais discutem, mas eles também fazem as pazes. Ou seja, é muito importante que os filhos vejam esta mudança. É bom que os filhos vejam que às vezes os pais têm conflito, que às vezes os pais não adequam as suas opiniões a algum ponto, mas que depois disso há uma reconciliação em amor. Isso vai claramente preparar os nossos filhos para uma vida mais realista, porque eles próprios também vão ter essas situações na vida e precisam de saber como enfrentá-las. Então, também outro ponto, outra condição que cria insegurança é a falta de uma disciplina adequada. Para sentir segurança e bem-estar, a criança precisa de regras na vida. A verdade é que qualquer criança precisa de limites e precisa de saber quais são os seus limites. Os pais que não estabelecem esses limites frequentemente acabam por basear a educação no seu estado emocional. Ou seja, quando estão de bom humor, mostram-se muito compreensivos, mostram-se excessivamente permissivos, mas quando estão aborrecidos com alguma coisa, as crianças são o alvo mais fácil sobre o qual descarregar a sua agressividade. Ou seja, quando não há uma educação, quando não há princípios, quando não há regras, quando não há limites, os pais acabam por ter uma educação emocional, baseada nas suas emoções, baseada no seu estado de espírito daquele momento. Se estão muito contentes, acabam por ser permissivos demais. Se estão zangados com alguma coisa, acabam por descarregar toda a sua raiva nos filhos. E essa não deve ser a forma correta de nós agirmos com os nossos filhos. Um terceiro ponto, uma terceira condição que cria insegurança é a ausência dos pais. E quando falo de ausência, não falo apenas de uma ausência física, ou seja, não estarem presentes, às vezes por excesso de trabalho e compromissos, mas às vezes estão presentes fisicamente, mas acabam por se ausentar porque estão dedicados às redes sociais, ao telemóvel, à televisão, à internet e a um conjunto de outras coisas que os fazem estar mais fora do que dentro. Também uma quarta condição que traz insegurança são, aliás, as críticas contínuas. Ou seja, às vezes como pais nós focamos mais nas coisas que os nossos filhos fazem mal do que naquilo que os nossos filhos fazem bem. Isto porque, claramente, às vezes é mais fácil para nós estarmos focados ou valorizarmos mais uma coisa que a criança faz mal do que aquilo que ela faz bem. Mas isso vai fazer com que as crianças cresçam com um sentimento de fracasso e de incompetência. Então depois, quando chegarem à idade adulta, na hora de pedir um emprego, na hora de procurar
algo que necessitam fazer, uma atividade, quando pensam em se dedicar a uma atividade, elas não se sentem seguras, elas não se sentem confortáveis e elas já vão com a ideia de que não vão conseguir vencer porque são fracassadas. Porquê? Porque têm a ideia de mais dos seus erros, mais dos seus fracassos do que das suas vitórias. A criança sente-se esmagada quando julga que os pais não gostam dela, constantemente criticam-na e não têm tempo para ela. Também outro erro que traz insegurança é este: coisas e não pessoas. Ou seja, muitos pais optam por dar coisas que de alguma forma o dinheiro compra, em vez de darem a presença deles. E nós estamos numa sociedade que se fala muito disto e é realmente uma realidade, desculpem a redundância, mas é uma realidade, em que os pais acabam por dar a volta a este sentimento de culpa por não estarem tão presentes através de bens materiais. Mas está mais do que visto que o que as crianças necessitam mesmo é da presença, do amor, do sentimento de pertença a uma família, é mais a presença dos pais, a presença, não só, como eu estava a dizer, não só física, mas a presença na vida deles, sermos como pais, sermos presentes, a escutá-los, a conhecer as suas necessidades, as suas fraquezas, os seus medos. Isso é estarmos presentes e os nossos filhos precisam mais disso do que dos bens materiais. E muitos pais, às vezes, por tantas coisas que sucedem, por darem tanto ao trabalho, por darem tanto a outras coisas, acabam por comprar, entre aspas, e desculpem a palavra, os filhos com coisas, mas o que eles necessitam é de si, o que eles necessitam é do pai e da mãe. Outro ponto, e último ponto, é pais inseguros. Deixa-me dizer isto, por trás da insegurança da juventude está também o facto de muitos pais também se sentirem inseguros. E podemos pensar, por um lado, os próprios pais também tiveram uma infância e uma juventude, uma educação em que talvez sentiram insegurança, talvez sentiram que não eram amados, talvez aquele senso de significado, o sentido de significado que falámos na primeira mensagem, talvez esse ponto não esteja bem moldado, bem trabalhado na vida dos pais. O que é que acontece? Acontece que eles são inseguros, exatamente porque não tiveram o amor dos pais, não tiveram a atenção merecida, então eles tornaram-se pessoas inseguras, que talvez também foram vítimas de críticas e que por isso mesmo depois acabam por ser assim para com os seus filhos. Ora, pais inseguros sempre vão dar crianças inseguras. Às vezes nós temos este erro, pensar que eu sou insegura, eu não tenho a certeza de quem sou, mas os meus filhos não vão ser assim, mas eu vou dar a segurança aos meus filhos, mas eu vou conseguir fazer com que os meus filhos não sintam o mesmo que eu sinto. E isso é um erro da nossa parte, porque como vimos também na outra mensagem sobre o sentido e significado, nós como pais temos que ter bem resolvido quem nós somos, temos que ter bem resolvido na nossa vida este senso de segurança, de sentirmos também que estamos seguros, para que verdadeiramente possamos transmitir isso aos nossos filhos. Então, isso sem dúvida, que pais inseguros vão criar crianças inseguras. Por outro lado, deixa-me dizer que às vezes nós como pais cometemos alguns erros. Eu creio que é importante que os nossos filhos façam parte das nossas conversas diárias, que estejam envolvidos naquilo que nós falamos, mas muitas vezes nós temos que ter alguns cuidados quando falamos de certos assuntos à frente dos nossos filhos. Conversas sobre a inflação, sobre o vírus que anda por aí, conversas sobre a forma como nós tememos o dia da manhã, conversas sobre como é que vai ser, como é que nós vamos conseguir vencer, a economia está a fracassar. Essas conversas que as crianças não entendem por completo, elas absorvem só apenas algumas partes, vão trazer medo e insegurança aos nossos filhos. Então, nós precisamos de ter isto em mente. Se nós somos pais inseguros, quer seja porque também tivemos uma infância difícil, quer seja porque nós mesmos às vezes sem nos apercebermos, conversamos sobre a insegurança que há no mundo, a insegurança que há no emprego. Quando nós somos pais inseguros, nós vamos ter crianças inseguras. Então, estas são algumas condições que promovem a insegurança. Vamos ver então o que é que promove a segurança. Primeiramente, a segurança entre o pai e a mãe. Ou seja, o amor que o pai e a mãe têm um pelo outro. As discussões constantes entre os pais vão dividir a criança e vão trazer insegurança.
Por trás das ocasionais diferenças de opinião, o filho deve poder sentir amor, confiança e lealdade na família. Portanto, deixa-me dizer isto: pais seguros, crianças seguras. Se elas sentem que, apesar de haver algumas discussões, apesar de às vezes os pais não estarem de acordo em tudo, mas se mesmo assim ele vê que há perdão, que há amor, que há um conjunto de situações em que os pais são felizes, isso vai trazer segurança aos filhos. Eles podem saber que se passa alguma coisa, mas o que quer que seja que se passe, os pais vão se manter juntos, os pais vão estar ali para ele, e isso é aquilo que promove realmente segurança num filho. Também outra coisa que promove a segurança é um amor generoso e contínuo dos pais para com o seu filho. Para sentir-se segura, a criança precisa ser carregada, abraçada, ouvir palavras de afeto, porque deixa-me dizer isto: o amor sempre vai ajudar as crianças a enfrentarem aquilo que vier. Ou seja, quando a criança se sente segura na família, no seio familiar, ela vai suportar as críticas na escola, ela vai suportar as pressões nas escolas, ela até pode passar por momentos mais complicados, mas se ela, quando chega ao lar, ela encontra amor, ela encontra respeito, ela encontra que pode contar com os pais, ela é uma criança feliz, segura e que não teme aquilo que sucede ou que poderá suceder à sua volta. Outra coisa que promove a segurança é a união na família, ou seja, a criança precisa de sentir estabilidade emocional na sua vida. E também lembremos-nos disto: as coisas que nós fazemos juntos em família, na infância, exercem uma grande influência no resto da sua vida. Se eu agora lhe perguntasse que recordações tem da sua infância, recordações boas da sua infância, com certeza que não era passado sozinho. Eram sempre reuniões familiares, férias, sítios onde foram juntos, sítios onde puderam partilhar, momentos em que vimos a nossa mãe ou o nosso pai fazer alguma coisa que realmente nos tocou. São as recordações que nós guardamos da nossa infância. Então lembremos que se isso acontece connosco, pais, os nossos filhos também vão ter essa experiência. Ou seja, um dia mais tarde, aquilo que eles reservam da infância é aquilo que eles, de uma forma que nós proporcionamos que eles vivenciassem, que eles vivessem, que eles desfrutassem, que é tempo em família. Também, outra coisa que promove a segurança na família e na criança é uma rotina regular, ou seja, também traz confiança e segurança à criança, ela saber o que vai suceder. O que é que isto quer dizer? Que o simples ato do comer, tomar banho, ir para a cama, ler uma história, orar, aqueles passos que a criança está habituada, isso traz-lhe segurança. Ela sabe o que vai suceder a seguir, ela sabe que aquele dia ela vai à igreja, ela sabe que naquele dia ela tem ginástica, ela sabe que naquele dia vai ao futebol, ela sabe, essa rotina também traz segurança à criança. Então isso é muito importante também no seio familiar. Outra coisa é também uma disciplina adequada. Na mensagem anterior, que é a primeira, falámos sobre isso, o facto de quando os pais são demasiado permissivos, quando os pais deixam fazer tudo, acabam por ter uma educação muito emocional, baseada naquilo que eles sentem. Ou seja, se estão bem dispostos, acabam por dar um tipo de educação. Se estão mal dispostos, acabam até por descarregar a sua raiva, a sua ira sobre os filhos. Então, o que eu quero dizer é: há que ter uma disciplina adequada. A permissão excessiva, a indecisão dos pais, que deixam a educação sujeita a impulsos, não é? Há aquela tal situação de agora sinto-me bem, permito, agora sinto-me chateado, sou demasiado intransigente. São uma verdadeira ameaça à segurança, porque os filhos não sabem o que esperar. Não sabem como os pais vão agir, vão reagir às coisas. Então a disciplina, quando é administrada de forma imparcial, com amor, sempre vai promover a paz e a ordem na vida da criança. Também outra coisa que traz segurança é a influência do toque. Isto é muito importante. Desde bebés, desde que estão na nossa barriga, nós mães, nós temos aquela sensação do toque. Sempre nos incentivam e nós próprios temos quase como um vício, ou não sei bem se é um vício, mas é um instinto, assim é que é, de tocar na barriga, de acariciar, de sentir, portanto, até acho que mesmo o reverso,
a criança quando começa a dar os primeiros pontapés na barriga, na nossa barriga, e nós sentimos aquele toque, é algo tremendo, algo avassalador, não é? Algo que realmente nos deixa perplexos por termos uma vida dentro de nós. E então há uma grande influência no toque. E quando as crianças já são crescidas, né? Já saíram da barriga, mas elas são crescidas e elas podem sentir o toque, podem sentir como nós as acariciamos, como nós as abraçamos, como nós lhes tocamos, carregamos a criança ao colo, ou então enquanto ela fala, enquanto ela chora, nós podemos tocar-lhe, podemos limpar as suas lágrimas. Isso promove uma segurança tão grande às nossas crianças. Promove também que ela se sinta satisfeita com esse bom relacionamento. Então também quero dizer que outra coisa muito importante aliada ao toque é o olhar. Quando a criança fala consigo, olhe para ela, deixe que ela veja os seus olhos. Eu posso até contar-lhe, e como já devem ter percebido nestas últimas... aliás, na primeira que eu fiz, esta primeira mensagem e esta segunda, são coisas muito pessoais, muito íntimas, mas também lhe quero contar os meus erros. Já me aconteceu também estar a brincar com a Esther, recentemente estávamos a fazer um puzzle e eu estava a mandar uma mensagem e ela disse-me: mamã, se estás com o telemóvel na mão tu vais perder e eu vou ganhar. E eu disse: não, Esther, eu estou só a acabar de mandar uma mensagem e eu já brinco contigo. E ela disse: tens que deixar o telemóvel, para ver como as crianças se sentem quando nós não estamos a olhar para elas. Muitas vezes eu estou a conversar com ela e ela diz-me: mamãe, mas olha para mim, deixa isso, olha para mim. E eu reconheço que isso é um erro. E eu ponho de lado e digo: ok, estou aqui, Esther, diz, fala, conversa com a mamãe, mas está aqui para te ouvir. E eu acho que isso é muito, muito importante. E é bom nós percebermos desde cedo os nossos erros para que nós não os cometamos mais e possamos realmente criar crianças que mais tarde serão adultos saudáveis. Também, e por último, aquilo que traz segurança é um sentimento de pertencer. A ideia de pertencer é uma necessidade psicológica profunda e essencial para a segurança da criança e do seu sentimento de dignidade e valor. Ou seja, é muito importante para uma criança sentir que pertence a algo ou a alguém. Ou seja, e nós estamos sempre a falar do que as crianças, destas 7 necessidades básicas da criança, sabendo, porém, como eu disse logo no início, que estas são as necessidades que nós, como seres humanos, nós como adultos, necessitamos delas. Precisamos que elas sejam satisfeitas, mas que isto nota-se precocemente, desde a idade infantil. Então nós, se conseguirmos que na infância todas estas necessidades sejam supridas, nós estamos a fazer aquilo que a Bíblia diz. Estamos a incutir neles para que eles possam passar à próxima geração e a próxima geração possa passar à próxima geração. E nós possamos também ser participantes disto e dizer: ok, eu posso até nem ter sido assim. Eu não sei qual é a sua realidade, até pode ser que a sua realidade seja essa, tenha sido essa enquanto filho. Mas o que importa é o que uma vez ouvi um pastor, Tiago Brunet, que disse: não importa o pai que você teve, importa o pai que você é. E isso é muito importante. Porquê? Porque muitas vezes nós dedicamos a culpar os nossos antepassados, a culpar: eu não sou assim porque o meu pai foi assim, eu não sou assim porque a minha mãe fez isto, eu não sou assim porque isto já vem desde os meus avós. Não importa aquilo que aconteceu no passado, importa quem nós somos no presente e a consequência que nós podemos ter no futuro. Porque aquilo que está no passado nós já não podemos fazer nada, certo? Mas aquilo que nós estamos a viver no presente pode e vai, sem dúvida nenhuma, ter os seus efeitos no futuro. Então, se hoje nós podemos marcar a vida de uma criança, estamos a fazer com que essa criança um dia seja um adulto saudável e responsável em todas as áreas. Então há este sentimento, esta necessidade de pertencer a alguém. A criança precisa de sentir que pertence à família, que é amada, que é desejada no seio familiar, que ela é amada também pelos restantes elementos da família, não só do núcleo familiar, mas da restante família, e também sentir que é amada pelos outros, respeitada como ser humano, segura por ser quem é. E como é que estes sentimentos de pertencer ou fazer parte são gerados? Eu quero dizer, a forma que nós temos de criar este sentimento de pertencer nos nossos filhos é fazermos coisas juntos.
compartilhando interesses comuns, confiando responsabilidades uns aos outros. A criança sente-se segura quando ela ouve orações feitas a seu favor, quando as suas opiniões são valorizadas, quando é incluída nas experiências da família, tanto aquelas mais sérias como as mais agradáveis. Ou seja, ela sente que pertence quando ela é incluída na família. Ela sente que pertence quando ela é incluída nas viagens, quando ela é incluída em tudo aquilo que nós fazemos, nas orações que nós fazemos, quando ela é incluída, porque ela sempre vai dizer: eu estou aqui, eu quero pertencer a algo. Então, quer dizer isto, que quando as nossas crianças sentem segurança, elas vão tornar-se não só crianças seguras, como também adultos seguros, que sabem quem são, que de alguma forma têm consciência de que são importantes, de que são necessários, de que fazem parte de algo. Este foi o nosso segundo ponto. As crianças necessitam de segurança. Espero que tenha sido uma bênção para si. E vamos continuar. Amanhã teremos o nosso próximo tópico. As crianças precisam de aceitação. Deus o abençoe.